semana vai ser a Sexta-feira Santa. E você já parou para pensar por que se chama semana e por que se chama santa? Para muita gente, a Semana Santa é só um feriadão que tem peixe na sexta-feira e chocolate no domingo. Mas muitos de nós nem sabemos por que ela dura uma semana e por que ela tem esse nome. Para outras pessoas é uma tradição religiosa e nada mais do que isso. Mas para algumas pessoas, a Semana Santa tem todo sentido, inclusive o porquê de coelho de Páscoa e o porquê de ovo de Páscoa. E mais para frente eu vou falar a respeito. Sabe por que existe tanta diferença de concepção a respeito desse assunto? Por causa das diferentes espiritualidades de cada um. Seja você cristão, seja você muçulmano, seja você judeu, seja você umbandista ou budista, ou mesmo ateu, todos nós temos alguma espiritualidade. Porque nós somos seres que são muito mais do que apenas um corpo. Os animais têm esse nome porque eles têm o que os gregos chamavam de ânima, que significa sopro, ar, brisa. E a gente traduz como princípio vital, ou alma, ou espírito. E é por isso que nós somos diferentes dos vegetais, que têm vida também, mas não têm ânima. E por isso nós somos animais. E para saber do que eu estou falando, basta a gente ir a algum velório. Eu não sei se você já foi a mas eu já fui. E a pessoa, por mais dinâmica, por mais cheia de vida que ela tenha sido, no dia do velório dela, você olha e vê como se fosse só uma estátua da pessoa. Inclusive, se você encostar, botar a mão na testa ou na bochecha, você vai ver que está tudo duro e frio, exatamente como uma estátua de pedra. Porque o ânima já foi embora. E por causa do ânima é que cada um de nós tem uma espiritualidade. E o que isso tem a ver com a nossa vida diária? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 11, está escrito assim: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse anseio pela eternidade existe no coração de todo mundo, mesmo que a gente não consiga entender o que é isso. C.S. Lewis chama isso de alegria. É uma felicidade enorme, uma perturbação, mas é muito fugaz. Vem de repente e de repente vai embora também. Eu não sei se você já sentiu isso. É um desejo não satisfeito, um desejo muito intenso, meio como se você sentisse uma saudade enorme de alguma coisa que você não sabe o que é. E muitas vezes isso é evocado por lembranças, a visão de alguma coisa, uma paisagem, ou uma cena de um filme, alguma coisa que acontece no seu dia a dia, o cheiro de alguma coisa, alguma música, algum som. As mais variadas coisas que a gente capta com os nossos sentidos são capazes de despertar essa saudade de alguma coisa que a gente não sabe direito o que é. No livro Surpreendido pela Alegria, C.S. Lewis tenta explicar isso, que era uma experiência que ele tinha desde a infância dele, explicando o que ele chama de alegria. A alegria tem de fato uma característica, e só uma, em comum com os outros dois termos, que seriam felicidade e prazer. O fato de que qualquer pessoa que já a vivenciou vai querer novamente senti-la. Tanto na alegria, quanto no prazer, quanto na felicidade, a gente tem aquele desejo de viver de novo. Fora isso, e analisado apenas por essa característica, pode quase igualmente ser considerado uma espécie particular de infelicidade ou pesar, como a saudade. Só que é do tipo que queremos. Eu duvido que qualquer um que a tenha experimentado vá trocá-la por todos os prazeres do mundo, se as duas opções estiverem a seu alcance. Você puder escolher entre a alegria ou a felicidade, a alegria ou o prazer. A alegria nunca está ao nosso alcance, ao contrário, frequentemente, do prazer. O prazer está sempre disponível por aí. A indústria de entretenimento existe por causa disso, mas a alegria não. É uma coisa que não está ao nosso alcance assim facilmente. Por isso ela é tão fugaz. Quando eu tinha por volta de 12 anos de idade, eu assisti a 2 desenhos que passaram na Rede Globo, na sessão da tarde. Um deles se chamava A Ponta, não sei se você já viu, e o outro se chamava O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Muitos anos mais tarde, eu descobri que esse O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi baseado num livro
livro escrito pelo próprio C.S. Lewis. E esses 2 desenhos tiveram a capacidade de tocar tão profundamente no meu coração que me dava vontade de chorar, só que eu não sabia pelo quê. Era um misto de alegria e de tristeza que eu não entendia direito o que era. E hoje em dia eu consigo perceber. Era um anseio pelo céu, um anseio pela eternidade, que já estava ali no meu coração adormecido e eu nunca tinha percebido antes que estava ali. E o que a gente vê na vida é uma multiplicidade de concepções a respeito de espiritualidade. A respeito de Deus, por exemplo. Tem gente que crê que Deus é um só. Tem gente que acha que existem vários deuses ou vários espíritos. Existem os monoteístas, os politeístas, os panteístas, que acham que Deus ou os deuses estão em todas as coisas. E até mesmo os ateus ou ateístas, que negam a existência de qualquer divindade. Mesmo entre os monoteístas, existem conceitos diferentes a respeito de quem Deus é. Se você pegar o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, que são as principais religiões monoteístas do mundo, você vai ver que a visão de Deus que essas religiões têm varia de uma para outra. Existe uma tensão entre Deus ser irado e Deus ser bom, entre Deus ser justo e Deus ser perdoador, entre ele ser vingador e ele ser amoroso, entre ele ser poderoso e, mais do que poderoso, ser onipotente, poder todas as coisas, e ser fraco, como o que aconteceu com ele na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. Tem gente que até acha que Deus, se agiu no passado, hoje em dia não age mais. Existe uma diferença de visões entre o Deus distante que mora no céu, num lugar inacessível, e o Deus onipresente que está em todos os lugares, e mais ainda, o Deus Emanuel, que se tornou um como nós e veio morar entre a gente. E muita gente, diante de tantas dúvidas, o que resolve fazer? Eu vou adotar algum ritual, vai que algum deles é o caminho certo, e outros têm tanta dúvida que acabam abraçando todos ao mesmo tempo. Existem diferentes concepções a respeito do universo também. Será que existe vida só na Terra? Será que existe vida em outros planetas? Os ETs são reais ou não? Existe só o universo físico? Ou existe um universo espiritual também? A vida aqui acaba quando a gente morre? Ou aqui é só uma antessala da eternidade? Ou aqui é só uma das encarnações das várias que a gente vai viver? Ou não tem nada depois que a gente se vai? Diferentes concepções também a respeito do ser humano. Nós somos só corpo e mente? Ou nós somos corpo, mente e espírito? E a respeito de vida e morte, a gente sabe que a gente nasce, a gente cresce, muitos de nós nos reproduzimos e um dia todos nós vamos morrer. Mas é só isso? Ou tem algo mais? Tem algo além? Você conhece Salomão Schwartzman? Ele tem um programa na Rede Bandeirantes e outro dia, numa das chamadas do programa dele, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que todo ateu só o é enquanto está bem de saúde. E é verdade. Enquanto a gente acha que a gente está bem, que a gente é poderoso, que a gente pode fazer tudo que der na telha, é muito fácil a gente achar que a vida é só isso aqui, que não tem mais nada depois disso. Mas quando as coisas começam a ir mal com a gente, principalmente quando a nossa vida está em perigo por problemas de saúde ou por algum perigo que a gente esteja correndo, a gente começa a pensar, será que é só isso mesmo? Ou será que tem alguma coisa a mais? E você quer saber de uma coisa? Na minha concepção, é preciso muito mais fé para crer que o universo e todas as coisas que existem, e nós também, somos resultado de um mero acaso, como a teoria da evolução explica, do que para crer que nós somos todos resultado da concepção de uma mente inteligente e superior a nós. Mas o nosso assunto é espiritualidade. E mesmo que ela seja diferente de uma pessoa para outra, a minha espiritualidade seja diferente da sua e da do seu vizinho e da do meu vizinho, eu estou falando aqui para você que acha que a sua vida espiritual, a sua espiritualidade poderia ser muito mais rica do que tem sido ultimamente. E o primeiro conselho que eu posso dar para você é: olhe a sua volta, porque tudo está pulsando espiritualidade. Tudo emana espiritualidade. A vida está pulsando, o mundo espiritual está falando com a gente o tempo inteiro. Olhe para o nascer e para o pôr do sol e veja como tem uma história sendo contada aí. Para a luz e para a escuridão, que tantas vezes mete medo na gente. Para o sol e para a chuva que caem sobre nós nas estações
condições certas, se bem que ultimamente tem andado meio torcido, para a terra produzindo periodicamente flores e frutos e sementes e nova vida, para as estações do ano que vão se sucedendo, para os animais se movendo, para o vento que existe na forma de brisa ou na forma de furacão e todas as formas intermediárias a essas, para as ondas do mar que são produzidas pelo próprio vento, que podem trazer medo ou diversão, para as estrelas e para a lua e para os planetas e todos os astros que existem no firmamento e que povoam a nossa imaginação, vão fazendo a gente se perguntar, será que tem alguma coisa lá longe? Para as nuvens com tantas formas diferentes, com tantas cores diferentes, para as flores tão diversas, tão lindas, perfumadas, para a justiça e a injustiça, a sensação do que é certo e do que é errado, para a amizade que a gente encontra, para o amor que a gente encontra, para uma criança nascendo. Tudo isso está emanando espiritualidade. As alegrias e as tristezas que a gente vive nos anos que vão se sucedendo na nossa existência aqui nesse planeta, até que chegue o dia do nosso funeral. Tudo isso está cheio de recados de Deus e dos seres espirituais para nós. Anjos, demônios, tudo isso está falando com a gente, através da natureza, através dos eventos que para a gente podem ser tão banais. Mas se você prestar bastante atenção, são interseções entre o mundo espiritual e o mundo material. E uma coisa que eu considero muito importante é que nós todos podemos aprender. Nunca é tarde. Aprender com o quê? Com qualquer filosofia e qualquer religião. Talvez eu choque você com isso que eu estou falando aqui, mas todas as religiões e filosofias, absolutamente todas, têm coisas boas e tem coisas ruins. Não pense que porque eu sou cristã, eu vou dizer que o cristianismo não tem coisas ruins, não. Tem sim, porque o cristianismo é uma religião. Não pense que as outras religiões, que têm algumas coisas contrárias ao cristianismo, só tem coisa ruim, não. Tem muita coisa boa. Pesquise que você vai ver. O que a gente deve fazer é não confundir religião com vida com Deus. Conheça as religiões, conheça a sua religião. Se você não tem nenhuma, conheça as diversas e preste atenção no que elas têm de bom e no que elas têm de ruim. Fique para você com as coisas boas e abandone o que for ruim, rejeite o que for ruim, porque a partir daí você pode começar a ter vida com Deus muito mais profunda. Olha o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 21 e 22. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Se você puder, conheça as coisas. Não rejeite o que você não conhece. Tem gente que fala assim, eu não li esse livro e não gostei, só pelo que ouviu falar. Eu não vi esse filme e não gostei, só pelo que ouviu falar. Vá, investigue. Quando eu falo de uma coisa que é boa, é porque eu experimentei. Quando eu falo de uma coisa que é ruim, eu também experimentei. Ou estive muito próximo de alguém que experimentou e eu vi os resultados. E aí eu posso ver. Isso é bom e isso é ruim. Posso chegar a essas conclusões. Eu, por exemplo, não preciso me drogar para saber que isso é horrível, uma porcaria, uma das piores coisas que a gente pode fazer com a nossa vida. Porque eu vejo o que os outros estão fazendo, as consequências que as pessoas que se drogam vivem. Eu não quero isso para mim. Eu não preciso reinventar a roda, mas eu posso construir a minha vida a partir daí. Eu não preciso dar cabeçada. Se já teve gente que foi por um caminho e deu cabeçada também, eu posso aprender com a cabeçada dos outros. E deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito cristão que fala mal, por exemplo, do islamismo. Mas você sabia que na época das cruzadas, um dos grandes heróis daquele tempo foi o muçulmano? A gente conhece no Ocidente como Saladino. Ele foi sultão do Egito e da Síria no século XII depois de Cristo. E Jerusalém tinha sido tomada pelos cruzados, que eram cristãos. E quando os cruzados tomaram Jerusalém, eles mataram todo mundo, foi uma carnificina, uma coisa horrível. E alguns anos depois, Saladino conseguiu retomar Jerusalém para o Império Otomano. E quando ele tomou, ele recebeu conselhos de matar toda aquela população, da mesma forma que os cristãos tinham feito quando tomaram a cidade. Mas você sabe o que foi que ele fez? Ele deu para os cristãos a possibilidade de continuarem vivos e terem liberdade de culto, desde que eles não insultassem Maomé. Você está vendo? Quem é que agiu da forma mais próxima daquilo que Jesus esperaria que a gente agisse? Os cruzados ou os muçulmanos? E eu não sei se você já reparou, mas eu sou fã do C.S. Lewis. Eu já li vários livros dele. E uma coleção de que eu gosto demais
mais as Crônicas de Nárnia. E o último livro dessa coleção se chama A Última Batalha. Esses livros são como se fossem uma alegoria da vida cristã, da vida com Jesus, do reino de Deus. E Nárnia é um reino onde o rei, o verdadeiro rei, bondoso, poderoso, é um leão chamado Aslan, que é a personificação de Jesus. E o inimigo, o grande inimigo de Aslan, se chama Tash. Tash é um demônio, é o próprio diabo, corresponde a ele. E nessa última batalha, é como se fosse a batalha do Armagedon, que é narrada lá em Apocalipse. Nessa última batalha, um monte de gente morre, e nesse livro, o pessoal que adora Tash e odeia Aslan, o leão, é o povo da Calormânia, são os calormanos. E chega um determinado momento em que os amigos de Aslan morrem e vão parar no país de Aslan. E quando eles estão andando lá nesse país, de repente, eles encontram um calormano, meio sem saber o que estava acontecendo, como é que ele tinha parado ali. E aí ele conta a experiência dele. E ele fala assim: olhei à minha volta e vi o céu e toda essa amplidão e aspirei o aroma da terra. Então disse: por todos os deuses, que lugar agradável! Devo ter chegado ao país de Tash. E comecei a percorrer essa estranha terra procurando por ele. Passei por muita grama e muitas flores e encontrei saudáveis e deleitosas árvores de todos os tipos, até que em um lugarzinho estreito entre dois rochedos avistei vindo ao meu encontro um enorme leão. Tinha a velocidade do avestruz e o tamanho do elefante. Sua cabeleira era como ouro puro e o brilho de seu olhar como o ouro quando arde na fornalha. Era mais temível que a montanha ardente de Lagur, e sua beleza superava tudo que há no mundo, mesmo a rosa em botão cuja beleza supera a areia do deserto. Então prostrei-me aos seus pés, pensando: essa é certamente a hora da minha morte, pois o leão, que é digno de toda a honra, bem saberá que durante toda a minha vida tenho servido a Tash, não a ele. No entanto, melhor é ver o leão e depois morrer do que ser Tisroc. Tisroc é o governante supremo, é como se fosse um sultão. Do que ser Tisroc do mundo inteiro e viver sem nunca havê-lo encontrado. Porém, o glorioso ser inclinou a cabeça dourada e me tocou a testa com a língua, dizendo: filho, seja bem-vindo. Mas eu respondi: ai de mim, senhor, não sou teu filho, mas sim um servo de Tash. E ele respondeu: criança, todo serviço que você tem prestado a Tash, eu o considero como serviço prestado a mim. Então, tão grande era o meu anseio por sabedoria e conhecimento, que eu venci o temor e resolvi perguntar ao glorioso ser: senhor, é verdade então que tu e Tash sois um só? O leão deu um rugido tão forte que a terra tremeu. Sua ira, porém, não era contra mim, e ele disse: é mentira. Não porque eu e ele sejamos um, mas por sermos o oposto um do outro, é que tomo para mim os serviços que você tem prestado a ele. Pois eu e ele somos tão diferentes que nenhum serviço que seja vil pode ser prestado a mim. E nada que não seja vil pode ser feito para ele. Portanto, se qualquer homem jurar em nome de Tash e guardar o juramento por amor à sua palavra, na verdade jurou em meu nome, mesmo sem saber, e eu é que o recompensarei. E se algum homem cometer alguma crueldade em meu nome, então, embora tenha pronunciado o nome de Aslan, é a Tash que está servindo, e é Tash quem aceita suas obras. Compreendes isso, filho meu? Eu respondi: senhor, o senhor sabe o quanto eu compreendo. E constrangido pela verdade acrescentei: mesmo assim, tenho aspirado por Tash todos os dias da minha vida. E o glorioso ser me falou: amado, não fora o teu anseio por mim, não terias aspirado tão intensamente nem por tanto tempo, pois todos encontram o que realmente procuram. Você entendeu? Se você está aspirando a Deus, mesmo que você chame Deus de um outro nome, é a Ele que você está aspirando. As cruzadas cometeram um monte de atrocidade em nome de Deus, mas não foi a Deus que estavam servindo, foi ao diabo. E todas as vezes que alguém que esteja adorando algum outro Deus ou Espírito que não tenha esse nome de Deus ou de Jesus e fizer coisas boas por causa desse amor, na verdade é a Deus e a Jesus Cristo que está servindo. Uma das coisas que as pessoas que negam a espiritualidade, a existência de seres espirituais, a existência da alma e do espírito, ou mesmo de Deus, uma das coisas que essas pessoas falam é que tudo é relativo, tudo, certo, errado, mas na verdade, se essa pessoa se sentir injustiçada, ela vai dizer que aquilo não é justo, que aquilo é errado, que não é certo. De onde vem esse conceito? Não é só da nossa sociedade, existem absolutos também. E se você quer saber mais a respeito disso, daqui a pouco eu vou falar onde você pode encontrar. E existem pontos de diferença e pontos de semelhança entre o cristianismo
cristianismo e todas as outras religiões. Mas é justamente na Páscoa que o cristianismo é absolutamente singular. Não existe nada igual a ele. Existe um vídeo que você pode até encontrar no YouTube chamado Um Homem Caiu no Buraco. E a história desse vídeo começa com um homem que caiu dentro de um buraco e não conseguia de jeito nenhum sair sozinho. E apareceram várias pessoas, uma de cada vez, dando alguma sugestão, tentando ajudar o homem a sair do buraco. Uma delas falou, olha, vai, faça meditação e você vai conseguir sair do buraco. O homem fez meditação e não adiantou nada, continuou ali. Um outro apareceu dizendo, isso aí é só uma ilusão. Se você for ver bem, você vai ver que nada disso existe, o buraco não existe, você não existe, tudo é uma ilusão. Só que o homem continuou no buraco. Um outro apareceu sugerindo que ele fizesse boas obras e tal, e que talvez numa próxima encarnação ele saísse do buraco. E ele continuou ali dentro do buraco. Apareceu outro aconselhando a orar 5 vezes por dia e a obedecer uma série de mandamentos, e o homem fez tudo isso e continua ali no buraco. Mas apareceu um outro que perguntou se ele queria sair do buraco. E quando ele disse que sim, esse outro homem entrou no buraco, se colocou por baixo do homem, colocou-o nas costas e levou-o lá para fora. E fez por ele o que ele não poderia fazer sozinho para se salvar. Essa é a história do cristianismo. Deus resolveu vir aqui no nosso buraco, se tornar um de nós, para se colocar por baixo de toda a humanidade. E com isso, nos elevar com ele. Quando ele morreu e ressuscitou, ele nos levou junto, para que a gente tenha uma nova vida, para que a gente tenha uma nova oportunidade. E a história da Páscoa é a história do Deus que se tornou como uma de suas criaturas para poder salvá-las todas. Ele não as chamou para cima, mas ele se colocou por baixo delas. Ele se fez o menor de todos. Ele aceitou ser morto por elas. Num dia que a gente comemora na sexta-feira da Paixão, ele foi ao Hades, ou ao inferno, ou à mansão dos mortos, no sábado, pregar a salvação ali, e ressuscitou no que a gente comemora no domingo de Páscoa. Você poderia até falar, mas muita gente ressuscitou na Bíblia. Teve Lázaro, teve o filho da viúva de uma cidade chamada Naim, teve um monte de gente que Jesus ressuscitou. Mas a diferença é que todas essas pessoas morreram de novo depois. O único que ressuscitou com uma nova qualidade de vida foi Jesus. E essa qualidade de vida ele prometeu para nós. E ele provou que ele é capaz de dar pela própria ressurreição dele. É por isso que o cristianismo é tão particular, tão peculiar, tão diferente de toda a religião, de toda a filosofia que existe por aí. Mostra um Deus que não é indiferente. Mostra um Deus que é poderoso o suficiente para se tornar um de nós, para que a gente possa ser puxado para cima, junto com ele. E que não desiste da gente com facilidade, não. Você já ouviu falar no poema Cão de Caça do Céu, The Hound of Heaven? Ele foi escrito em 1893 por Francis Thompson. Depois dá uma olhadinha nesse poema, eu vou deixar o link aqui embaixo. E mostra como Deus incansavelmente, durante toda a nossa vida, persegue a gente com o amor dele, querendo trazer a gente de volta para ele. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus do cristianismo. E se você quiser saber mais a respeito do que Deus bolou para resolver essa nossa situação, dá uma olhada no vídeo que eu já postei a respeito de salvação. Ali tem a história todinha, o plano todo dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. E agora, na Páscoa, a gente vê essas duas coisas. A morte, que a gente celebra na sexta-feira, e a nova vida, a ressurreição, que a gente celebra no domingo. Daí é que vem o ovo e o coelho. Tem criança que pensa que coelho bota ovo, mas não é nada disso. São dois símbolos muito interessantes que a gente coloca juntos. Por que o ovo? Muito antes do cristianismo, diversos povos pagãos já comemoravam o equinócio da primavera, a chegada da primavera, dando ovo uns para os outros. Porque depois do inverno, que nos países mais frios é muito rigoroso, vinha a primavera com uma nova vida, com flores, com plantas verdes. E essa vida, esse renascer que a primavera representa, era comemorado por esses povos com as pessoas dando para os vizinhos ovos pintados das cores mais bonitas, da forma mais artística que eles conseguiam. Até hoje diversos povos ainda fazem isso. Dão ovos de galinha mesmo,
pintados. Alguns dão os ovos cozidos, outros dão só a casca do ovo com ele, sem a gema e a clara para não apodrecer, para comemorar isso. Houve uma época que começaram a dar, para durar mais, começaram a dar ovos de madeira, ou de cerâmica, ou de metal. Começaram a fabricar ovos colocando presentinhos dentro, para ficar bem significativo também. Não sei se você conhece o Kinder Ovo. Quando as minhas filhas eram pequenas, a gente comprava Kinder Ovo para elas. Um ovinho de chocolate que vem com uma surpresinha dentro. Era mais ou menos assim. Era como se fosse um Kinder Ovo de madeira, ou de cerâmica, ou de metal, que dentro tinha uma surpresinha. Foi daí que veio também o famoso ovo Fabergé, que é preciosíssimo, de ouro, pedras preciosas, e com presentes dentro também. E um dia alguém teve a ideia de fazer um ovo de chocolate para representar a mesma coisa. A vida que tem num ovo. De repente, um belo dia, de dentro do ovo sai um pintinho. É uma nova vida que saiu dali, estava escondida e de repente aparece quando o ovo se quebra. É um símbolo da ressurreição. E é um desejo, quando você dá um ovo para alguém, de que a pessoa receba vida, receba coisas boas. Esse é o simbolismo do ovo de Páscoa. E qual a razão do coelho? É que da mesma forma que o ovo era presenteado durante a chegada da primavera, os coelhinhos que durante o inverno ficavam como que hibernando dentro das suas tocas, na chegada da primavera começavam a sair delas também. Muitas pessoas chegavam e colocavam ovos escondidos no campo para as crianças irem encontrando. E com aquela movimentação toda, muitos coelhos acabavam se assustando e saíam das tocas. E aí os adultos começaram a dizer para as crianças que quem levava os ovos e deixava por ali eram aqueles coelhinhos que elas viam correndo por ali pelo campo. E aí ficou essa associação entre os coelhos e os ovos. Coelho de Páscoa traz os ovos para as criancinhas, desejando para elas uma vida nova, cheia de coisas boas. É um simbolismo bonito, que não tem nada a ver a gente ficar rejeitando, dizer que não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com Deus, porque Deus também deu pra gente coisas boas. Ele não só desejou dar coisas boas, mas ele efetivamente nos deu, através de Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição, que a gente comemora na Semana Santa. E você já parou para pensar de onde vem a palavra religião? Religião vem do latim religare, religar mesmo. E ela é uma tentativa da pessoa se reconectar com Deus, de voltar a ter essa ligação que foi rompida um dia. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha no vídeo sobre salvação. E até quem não é cristão, mesmo quem é ateu, tenta se reconectar com o mundo espiritual, só que por outras formas, através de coisas, através de atividades, através de conquistas. Se você está numa busca por algo que faça sentido na sua vida, que dê significado a ela, você está numa religião, você está numa tentativa de se religar ao que pode dar sentido para você. E se a gente não tiver essa motivação de dar um sentido para a nossa vida, a gente não tem ânimo, disposição, nem para se levantar da cama quando o dia amanhece. Então, se você está numa busca espiritual por significado, continue e leia os sinais que estão abundantes em toda a sua volta. O Salmo 19, nos versos 1 até o início do verso 4, fala assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Tudo está falando, sem palavras, mas com muito significado. Fique atento aos sinais que o universo está mandando para você. E lembra de uma coisa: acaso e coincidência são dois disfarces que Deus usa para abençoar a nossa vida, agindo sempre para o nosso bem. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 28, fala que todas as coisas vão cooperando, vão agindo em conjunto para o bem de todos aqueles que amam a Deus. E eu ouso dizer que não é só para o bem daqueles que amam a Deus, não. Para o bem de todos aqueles que Deus ama, ou seja, da humanidade. Deus está sempre agindo, querendo trazer a gente para o lado dele. É o nosso cão de caça do céu, que não desiste nunca da gente. Está sempre atrás da gente, querendo nos abençoar. E se você quiser saber mais a respeito de tudo isso que eu falei, principalmente sobre absolutos, certo, errado, justiça, injustiça, dá uma olhadinha no livro que o C.S. Lewis escreveu, Cristianismo Puro e Simples. Tem muita coisa boa lá. Se você quiser dar uma olhadinha na autobiografia dele, desde a infância, em que ele conta como ele se tornou de ateu em cristão, leia Surpreendido pela Alegria. E ele vai explorar mais essa questão da alegria que eu mencionei agora há pouco.
Outro livro dele, hoje eu só estou citando o livro de C.S. Lewis, é esse A Última Batalha, o livro número 7 das Crônicas de Nárnia. Se você puder e tiver interesse, dê uma olhada nos outros 6 livros também. E na semana que vem, já na Semana Santa, a gente vai retomar a playlist sobre vida com Deus, sobre assuntos bíblicos, e a gente vai falar sobre sacramentos. Você já ouviu falar nisso, não é? E a gente vai falar mais a respeito na sexta que vem. E eu encontro você lá.